Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, satisfação novamente estar em contato com vocês depois de um período longe por conta da pandemia, mas aqui agora respeitando o distanciamento social, nós temos ninguém menos do que a ministra Damares Alves, né? Muito obrigado, ministra, pelo seu tempo. Sabemos que a agenda é corrida. Satisfação tê-la aqui conosco no Brasil Precisa Saber. E vai saber, é uma honra estar aqui, deputado. Estava esperando esse convite, viu? Estava esperando. Vale lembrar que a ministra foi uma das mais aplaudidas, né, durante o CIPEC realizado ano passado, um discurso sensacional, emocionante. E a gente vai destrinchar aqui algumas pautas sobre o trabalho da ministra à frente do Ministério da Mulher, Família e também dos Direitos Humanos. Ministra, nessa pandemia que a gente está vivendo, essa quarentena, ela tem aumentado algum crime contra os direitos humanos? Como é que tem sido feito o trabalho no Ministério com relação à pandemia? O que nós temos visto com relação ao crime é uma violação de direitos fundamentais. Absurdo que nós vimos, deputado, o que a gente viu. O direito de ir e vir sendo interrompido. A violência, inclusive, contra a mulher, contra idosos nas ruas. A gente viu, por exemplo, nós recebemos inúmeras imagens, está aqui nos acompanhando, aqui nos bastidores, o nosso ouvidor nacional dos direitos humanos. Idoso saindo de casa para comprar pão, sendo constrangido, ameaçado, agredido na rua. Fica em casa, velho. Brincadeiras das mais absurdas com idosos no Brasil. Cata velho, lugar de velho em casa, vendo gaiolas para prender velhos. Então, assim, houve durante a pandemia absurdos de violações de direitos dos idosos, de mulheres, de crianças e o direito de ir e vir. O que nós vimos, deputado? Gestores municipais aplicando normas e editando normas das mais absurdas de violações de direitos fundamentais. Mulheres sendo jogadas no chão, sem necessidade, machucadas, idosos sendo jogados em camburões de formas violentas. Então, o que nós tivemos que fazer? Fizemos, inclusive, uma parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público Federal, em que todas as denúncias que estão chegando para nós, porque são inúmeras denúncias, o Brasil inteiro ligando, está chegando imagens, registro com vídeos, fotografias, documentos de pessoas tendo seus direitos fundamentais sendo violados, direitos humanos violados, em nome de enfrentamento à pandemia. E isso a gente não vai aceitar. Não, perfeito. E, ministra, sobre as comunidades indígenas, que eu estou vendo aqui, tem vários quadros, né, muito bonitos aqui com índios, cocars. Tem alguma política específica para as comunidades indígenas nessa pandemia? Tem, veja só. O Brasil saiu na frente com relação à proteção dos povos tradicionais. Assim que a gente viu o que estava acontecendo lá fora, já no final de janeiro, o governo Bolsonaro se antecipou. No final de janeiro, a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que fica no Ministério da Saúde, já mandou recado para as aldeias, já publicou normas proibindo a entrada de pessoas em aldeias. E já começou a orientar os índios de que ficasse nas aldeias, não saísse, não viesse para as cidades. Então, nós já temos atos normativos do final de janeiro, já prevendo o que poderia acontecer com relação à pandemia. Fevereiro, inúmeras ações. Março, inúmeras. Então, se você observar, desde o final de janeiro, iniciativas para proteger os índios. E qual foi o resultado? O primeiro óbito de índio com relação à pandemia aconteceu em 12 de abril. Claro que os profetas do caos começaram a dizer que no Brasil haveria um genocídio, que no Brasil, em março, povos indígenas seriam exterminados. Não, o governo federal se antecipou. Inevitável, a pandemia pega todo mundo, inevitável.
indígenas estão sendo contaminados, nós estamos tendo alguns óbitos, mas não é o que estavam dizendo. E hoje, deputado, exatamente hoje, agora, comecinho de maio, o mundo inteiro está falando, nós temos inclusive um fotógrafo brasileiro, famoso, que está fora do Brasil, morando confortavelmente lá em Paris, e que de vez em quando vem ao Brasil fotografar índio. Aí ele vai em aldeias e faz dos nossos índios como se fosse um grande zoológico humano, tira lindas fotos, ele é extraordinário. As fotos dele ficam lindas. Aí vai lá fora e expõe suas fotos. Aí ele está lá fora, ganhando dinheiro com as fotos dos índios, e está lá fora dizendo que nós não estamos fazendo nada. Mas não está aqui vendo que o governo Bolsonaro já investiu na proteção dos povos tradicionais. E quando eu falo povos tradicionais, eu estou falando de índio, quilombos, eu estou falando de ciganos, ribeirinhos. Nós já investimos mais de 3 bilhões de reais na proteção dos povos tradicionais neste momento de pandemia, contando com eixo saúde, proteção social e segurança alimentar. As cestas básicas estão chegando nas aldeias. Mas eu quero lembrar que não é só a cesta básica. Aquele índio que mora em área urbana, além da cesta básica, ele também pode sacar o seguro emergencial. E o índio também tem assistência na área da saúde. Então nós temos a saúde indígena que dá assistência ao índio, nós temos a segurança alimentar com a cesta básica e nós também temos o quê? Nós temos ali o ajuda emergencial. Então os nossos índios estão sendo protegidos pela FUNAI, pela CESAI e pelo nosso Ministério. Estamos cuidando dos nossos povos. A senhora tocou num ponto interessante no início, que foi das pessoas irem para o exterior e terem microfones abertos para fazer críticas, vamos dizer, eufemistas aqui, críticas ácidas. Sim. Com relação ao governo Bolsonaro. Eu consigo perceber aqui dentro do Brasil que a senhora é certamente uma, vamos dizer assim, em bom português, uma das mais odiadas pela grande imprensa. Mas, por outro lado, a senhora é uma das mais queridas na internet pela base de apoio ao governo Bolsonaro, né? Vale relembrar aqui mais uma vez que eu acho que foi a mais aplaudida lá durante o nosso CITEC no passado. Como é que a senhora enxerga isso? A senhora, quando vai às ruas, você sente esse carinho? As pessoas falam do trabalho da senhora? Porque esse ministério aqui é um ministério que não é daqueles que tem os maiores orçamentos dentre os ministérios do governo. E ainda assim a senhora consegue se destacar. Como é que a senhora lidar com essa questão da imprensa e do carinho do público na rua? Porque a gente fala a verdade. Quando teu pai me convidou para vir para cá, teu pai não me convidou porque eu era uma ativista ou porque eu tão somente alguém indicou. Teu pai sabia o trabalho que a gente fazia nos bastidores. 22 anos nos bastidores com o seu pai. Então seu pai sabia que a gente tinha um trabalho de verdade. Então teu pai me convida para a gente dar continuidade a esse trabalho. Então por que as pessoas reconhecem? Porque eu tinha uma história lá atrás, eu já tinha um trabalho lá atrás, nós só estamos dando continuidade agora aqui. Então as pessoas falam, é de verdade, o que ela está falando ela já fazia antes. É exatamente o que o teu pai diz o tempo todo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso. Quer ver, Eduardo? Voltando à questão indígena. Em abril do ano passado, esses mesmos artistas, esses mesmos famosos brasileiros que estão morando lá fora, ganhando dinheiro lá fora, inventaram que nós na aldeia Wayampi, no povo Wayampi, estava tendo um massacre de índio. Foi uma loucura. Aquele final de semana de abril, os artistas de Hollywood começaram a gravar vídeos de que garimpeiros estavam entrando na aldeia Wayampi e aí ia haver um massacre, genocídio. Foi uma loucura. Artistas dos mais famosos no mundo. O que aconteceu? Um índio Wayampi estava bêbado, alcoolizado, caiu no rio e morreu afogado. Um índio Wayampi. Esse corpo foi encontrado boiando no rio. Um índio Wayampi. No mundo foi um massacre. Tivemos, inclusive, que depois que a família enterrou o corpo, tivemos que desenterrar. Olha o constrangimento. Desenterrar, que é muito ruim, a cultura não aceita a exumação. Tivemos que desenterrar, fazer a exumação, mostrar o laudo para o mundo o que aconteceu. Então, as mentiras, aí a gente vai com a verdade. Então, o que está acontecendo com o Brasil? O que acontece com o teu pai? Falam mentira. Ele chega lá com a verdade. É a verdade que liberta. E é o que acontece com a gente aqui. Nós trabalhamos com transparência. A gente mostra dados, a gente mostra realidade, a gente mostra fatos. Este povo é tudo assim em cima de dados que não existem.
eles falam coisas que não existem, a gente vai lá com a verdade. É o que tem acontecido, entendeu? E eu fico bem feliz. Por exemplo, no início, eu era chamada de louca, mentirosa, sequestradora, homofóbica, eu era chamada de maluca. Não foi fácil, Eduardo. Os 3 primeiros meses, eu andava na rua, cuspiam em mim, eu entrava no avião, eu era vaiada, eu era ameaçada de morte o tempo todo. Não foi fácil. Mas sabe como é que a gente mudou? Mostrando o trabalho. A gente mudou tudo isso com o trabalho. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Se a senhora pudesse só abrir o parênteses para explicar um pouquinho melhor, porque talvez algumas pessoas estejam olhando aqui e falando, nossa, até de estuprador, de sequestradora a ministra foi acusada. Que história que foi essa? Foi o seguinte, essa é uma história que teu pai me acompanha há muito tempo. Nós temos alguns povos indígenas no Brasil, são 305 povos que nós temos no Brasil, diferentes. E em torno de 40 povos, ainda hoje, 30 a 40, ainda matam as crianças em nome de cultura. Nós temos alguns povos que quando as crianças nascem gêmeas, eles não sabem por que nasceram gêmeas, eles acham que a alma se dividiu entre o bem e o mal, aí não sabem qual é o bebezinho do bem, bebezinho do mal, em pleno 2020. Então, como eles não sabem qual é o do bem e qual é o do mal, eles enterram os 2 bebezinhos vivos. Isso é cultura, no Brasil. Em solo brasileiro, crianças são enterradas vivas, tão somente porque nasceram gêmeas. Nós temos povos indígenas no Brasil, que quando nascem com qualquer deficiência física ou mental, a aldeia enterra. Inclusive, esse fotógrafo famoso foi em uma aldeia e fotografou todas as crianças. Engraçado que não tem uma criança com deficiência. Será que ele não perguntou, cadê as crianças com deficiência dessa aldeia? Por que ele não perguntou para a aldeia? E por que não tem? Porque aquela aldeia que ele foi lá, enterra criança com deficiência. Não é uma hipocrisia ele mostrar para o mundo só as crianças perfeitas indígenas e não contar para o mundo que aquela aldeia que ele foi enterram crianças com deficiência, enterram vivas? Então, quando eu descobri isso em 1998, lá na Câmara, ajudando nas políticas indigenistas. Quando eu descobri isso, eu tomei uma posição. Eu vou salvar essas crianças. E montei uma instituição para ajudar as mães que não querem matar, porque a mãe não quer matar. A mãe ama seu bebê, mas é uma imposição da aldeia, da cultura. E eu comecei a acolher essas mães. No momento em que eu abri uma chácara, para que essas mães viessem morar comigo, e essas mães viessem salvar seus bebês, os antropólogos, os zoólogos, porque esse Brasil é cheio de ólogos, tanto ólogos, os antropólogos e a FUNAI no passado, começaram a dizer que eu sequestrava a mãe e a criança. Então eu sou uma espécie. Eles disseram que no momento em que eu dou oportunidade para a mãe sair da aldeia, é uma espécie de sequestro. Eu sou uma espécie de sequestradora. E tem a história da minha filha. A minha filha é filha de mãe solteira. Na aldeia da minha filha, filhos de mãe solteira também são sacrificados. Imagine, se a menina namora e durante Mas o namoro... Mas isso deveria ser uma pauta para as feministas, o Pois pessoal que é. quer valorizar a vida? Não, e nós temos aldeias também, nós temos povos também, que a família só pode ter até 3 meninas. Se tiver a partir da 4ª menina, é enterrada. Então, no Brasil, nós temos povos que enterram meninas só porque nasceram meninas. E eu não vejo nenhuma feminista brigar por isso. Eu não vejo nenhuma feminista brigar pela mãe que é obrigada a enterrar a criança. É um silêncio total. É um silêncio total. E eu vou dizer uma coisa, e os índios não querem mais enterrar. Os índios amam suas crianças. E eles não fazem isso por crueldade. É uma imposição cultural. E eu não quero aqui que ninguém fique bravo com os índios. Porque eles amam seus filhos. Eles amam desesperadamente as crianças. E eles querem avançar. E quando teu pai fala isso, eu quero dar oportunidade que os índios avancem, porque eles estão pedindo socorro. Essas mães estão dizendo, eu quero ter o meu filho vivo. E nunca foram ouvidos. E nunca foram ouvidos, entendeu? Então o que acontece? A gente quer dar essa oportunidade. E vou te contar uma coisa. Alguns anos atrás, uma grande emissora fez uma novela que tinha uma criança com síndrome de Down. E na aldeia tem televisão. Olha só, pode televisão, mas não pode criança com síndrome de Down? Aí naquela aldeia que enterrava a criança com síndrome de Down, eles ficavam olhando, peraí, o branco tem criança com síndrome de Down e a gente não? Então, a própria
novela começou a fazer eles discutirem. E eu te pergunto, tu já viu índio com síndrome de Down? Que eu me recorde, não. Então, mas será que não nasce? Aonde estão as crianças indígenas com síndrome de Down? Tu já viu índio cego? Índio em cadeira de roda? As pessoas nunca se perguntam sobre isso. Aonde estão as crianças com deficiência indígena nas aldeias? Aonde elas estão? Então é isso que seu pai quer dizer. É isso que a gente quer dizer. Todos têm direito à vida. E o Brasil, nós temos um benefício chamado BPC, que é esse benefício para as famílias carentes que têm uma criança com deficiência. O índio também tem direito a esse benefício. Não precisa enterrar sua criança. Nós podemos mandar esse benefício para o índio para manter sua criança viva. É isso que seu pai quer, que eles tenham os mesmos benefícios que o branco. E as pessoas não entendem quando teu pai fala isso. Que eles têm os mesmos direitos que a pessoa branca, que eles são cidadãos brasileiros. Seria tão bom que o mundo ouvisse isso da gente, que a gente quer que eles tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades que qualquer um brasileiro. E é isso que nós estamos trabalhando. É isso que nós estamos trabalhando. E aí o seu pai já mandou uma ordem. No governo Bolsonaro, nenhuma criança vai ser enterrada viva. Porque a menina ou porque é gêmeos. No meu governo, nenhuma criança mais vai ser enterrada viva porque nasceu com lápis leporino. Agora, em junho, a gente ia fazer uma grande expedição na Amazônia. Nós conseguimos o barco da Marinha, médicos, e nós íamos para as aldeias da Amazônia fazer cirurgia de lápis leporino. Porque, eu não sei se você sabe, até lá, é só uma cirurgia para fechar. Os índios enterram crianças com lápis leporino. E por que enterram? Porque eles odeiam? Não, porque é difícil. Uma criança na aldeia com lápis leporino, o que é a comida do índio? É beiju. Então chega uma hora que aquela criança com lápis leporino, ela não consegue comer. Então para a criança não sofrer, eles enterram. Não é porque eles são cruéis, é porque não chega a medicina lá. E seu pai quer que todos tenham uma cirurgia. Então é dessa forma que a gente está lidando com os índios, é com amor, Eduardo, é com respeito. Eu vou contar uma coisa para você e eu falo com emoção porque teu pai chora. Ninguém sabe que esse homem chora. Quando eu falava disso pro seu pai lá na Câmara, e é por isso que teu pai me trouxe. E foi por isso que teu pai, quando ele assumiu como presidente, ele entregou a FUNAI para mim. Ninguém entendeu porque que ele tirou a FUNAI do Ministério da Justiça e entregou. Porque ele queria que a gente cuidasse do índio com amor. Com amor. Porque índio só se falava de terra. Ninguém falava do índio com amor aqui no Brasil. Falava só de terra. Era só demarcação. Demarcavam e jogavam para lá. E não cuidavam da criança indígena. Não cuidavam da mulher indígena no Brasil. E seu pai dizia, a gente vai cuidar deles agora. Nós vamos cuidar deles. Eu vou contar uma história que seu pai ouviu. E seu pai chorou. Uma mãe que enterrou criança disse para nós, ela enterrou um filhinho que nasceu com deficiência, e ela disse que quando se enterra uma criança, quando cava o buraco, que se enterra uma criança, ela não morre na hora. Ela chora debaixo da terra até morrer. E ela enterrou quando ela tinha 19 anos. Quando ela contou para nós, ela tinha uns 60 anos. Todas as noites ela escuta o choro dele. Você sabe quantas crianças choram debaixo da terra no Brasil? Enquanto eu estou conversando com você aqui, é possível que tenha uma mãe enterrando uma criança, em nome de cultura. E seu pai disse para mim, quando eu for presidente, nenhuma criança mais vai chorar debaixo da terra. E teu pai tenta falar isso. Teu pai tenta explicar isso e ninguém entende. Esse é o governo Bolsonaro, é o governo que veio para interromper um ciclo de dor e sofrimento. É um governo, e a gente quer dizer isso para o mundo, Eduardo. Eu queria muito que esse seu vídeo rodasse o mundo. O que ele veio dizer? Eu quero salvar crianças indígenas. Eu quero salvar mulher indígena. Chega de mentira. Chega de tanta mentira. E tinha dinheiro, Eduardo. Pegava os nossos índios, pintava e saiu pelo mundo afora levantando dinheiro. E o que chegava na ponta? Nada. Esses fotógrafos, o que chegava na aldeia para os índios? Nada. Tantas ONGs estrangeiras em área indígena. E o Vale do Javari, no ano entre 2008, 2010 e 2012, a maior mortalidade infantil do mundo era no Brasil, no Vale do Javari, entre os indígenas. E tinha dinheiro. Então, era um descaso, era uma política de mentira.
Nós agora queremos cuidar do indígena como ser humano, brasileiro, com dignidade, com direitos. Você está entendendo? É dessa forma que a gente quer lidar. Mas não. Esse é o governo genocida. Esse é o governo que vai matar índio. Não. Esse é o governo que está respeitando os povos indígenas. Desculpa a emoção, mas é porque esses dias a gente está vendo tanto ataque, tanta mentira, tanto ataque ao governo. Um governo nunca se falou tanto de índio como agora. Eu nunca fui em reunião de ministros no passado, em que 5, 6 ministros param tudo para falar de índio como agora. Preocupado com a criancinha lá na ponta, com a mulher. Quer ver uma coisa que não se fala? Sou ministra da mulher, pois eu vou falar. Tem estupro em aldeia. Tem rituais em algumas aldeias que é estupro. E a gente vai ter que conversar com os índios. Espera aí, não pode. Aqui no Brasil, nós temos vagão cor-de-rosa, porque o homem não pode encostar na mulher, porque já é caracterizado estupro em algumas regiões. Tem a importunação. Nós temos agora a lei da importunação no Brasil. Se num vagão ou no ônibus o homem encostar, pode ser classificado como importunação, é crime. Então nós já temos uma série de leis aqui no Brasil para proteger a mulher. Graças a Deus. E eu vou lutar por mais leis. Na aldeia tem estupro coletivo. E é cultura. Existe um ritual em algumas aldeias, não são todas, chamada puxirum. Olha a palavra, puxirum. A senhora vai denunciar? Eu tenho que falar. Tem que falar a verdade, porque a verdade liberta. E são as mulheres que falam para mim. Esse ritual, eu acompanhei uma menininha de 13 anos que passou pelo puxirum. Puxirum é um ritual que os guerreiros escolhem uma menina. A palavra puxirum quer dizer mutirão. Eles escolhem a menina, aí todos eles fazem um mutirão sexual com ela. Essa menina que nós acompanhamos, de uma aldeia lá da Amazônia, no dia, 32 guerreiros usaram ela. Não é ritual, é estupro coletivo. Então, assim, elas não querem mais isso. E a gente pode começar a conversar com eles. Olha, isso não é bom. Isso faz mal, isso machuca. Inclusive, essa menina quase morreu no ritual. Quase morreu. Eu cuidei dela. Cuidei dela por 2 anos. Então, assim, a gente está começando a conversar com esses povos. Existem algumas culturas nocivas. Ah, mas a senhora está inventando isso agora? Não. Isso está na Convenção 169 da OIT. E o Brasil assinou essa convenção. O que diz essa convenção? Essa convenção diz o seguinte: aos povos é dado o direito à manifestação cultural, desde que não atente contra direitos fundamentais. O Brasil assinou. Então o Brasil tem que cumprir, dizer o seguinte para os povos: vocês podem ter manifestação cultural, desde que não atente contra a vida. Então eu sou obrigada a dizer para os índios: pode dançar, pode fazer a sua comida, pode ter seu artesanato, mas não pode atentar contra a vida. E faz total sentido. Total sentido. Então, assim, a gente não quer fazer uma guerra cultural. A gente quer garantir as tradições, mas garantindo o direito à vida, a proteção da mulher, a proteção do idoso, a proteção da criança. E com amor. Com muito amor. Porque lá aquele índio que está lá isolado, eu digo para você, ele pode saber que aquilo não é crime. A gente tem que convencê-lo, isso não pode. Com carinho, com diálogo. Não queremos nenhum índio preso, com o diálogo. Mas é que a mim não era dado nem a oportunidade de ter o diálogo. Eu não podia nem falar sobre isso. Eu quero o diálogo com esses povos, avançar com diálogo, com amor, com carinho. Perfeito, ministra. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Saindo um pouquinho da pauta dos índios, mas ainda seguindo com atenção às mulheres. Eu acredito que seja notório que hoje em dia a gravidez na adolescência, em meninas em idade escolar, ela é muito maior do que no passado. A senhora tem algum trabalho preventivo com relação a esse tipo de gravidez? E emendando ainda a pergunta, vê alguma relação nesse tipo de gravidez com o risco da mulher abortar tão jovem? Tem sim. Eduardo, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que combater a gravidez precoce, mas a gente tem que prestar atenção na erotização de criança. O Brasil fechou os olhos para a erotização de criança. Pelo contrário, aplaudiu. E aqui vou dar um recado. A senhora é radical. Sou. Sabe essas músicas de cantor que ganha milhões em cima de nós? Vamos pegar a novinha? Isso é erotização de criança.
A senhora quer censura? Não quero censura, eu quero bom senso. Por exemplo, nós temos uma banda de rock lá atrás. Vou dar um exemplo agora, de 2007, 2008. É uma banda de rock do sul do país, em que ele dizia assim, a letra cantava o seguinte: estou apaixonado pela minha menina, olha como eu adoro suas pernas fininhas. Ainda cantava o seguinte: seu nome fui eu quem deu, te conheço desde que nasceu, teu sangue é igual ao meu, teu nome fui eu quem deu. Era o pai com a filha. E todo mundo achava linda aquela música. Quantas músicas falando de pegar criança, de pegar a novinha. Aí a gente vai para a cultura da roupa, a gente vai para a cultura do entretenimento. Há uma erotização de criança no Brasil e a gente vai ter que falar sobre isso. Além da erotização, também existe no Brasil uma adultização de criança. Nós vamos ter que conversar com as famílias sobre isso. Então o que acontece? Uma coisa puxa a outra. Aí a gente vem conversar sobre gravidez precoce de adolescente. Mas eu quero falar que no Brasil nós não temos a gravidez precoce de adolescente. Temos a gravidez precoce de criança. Porque o ECA fala que é criança até 12 anos. E o que a gente tem no Ministério da Saúde? Gravidez de meninas de 11 anos. De 12 anos. E a gente vai ter que fazer esse enfrentamento. E aí você fala: ministra, mas como é que a gente faz o enfrentamento? É ter a coragem de dizer para essas meninas: não é hora de sexo. 12, 11 anos não é hora de sexo. A senhora quer falar de abstinência? Eu quero falar que tudo tem seu tempo. 11 anos ainda é criança, pelo ECA é criança. 12 anos ainda é criança. É hora de brincar, é hora de estudar, é hora de se divertir, não é hora de sexo. Quando eu falei sobre isso, Eduardo, nós quase apanhamos esse ano. Eu fui a ministra doida que ia falar de abstinência. Vou falar. Tudo tem seu tempo. Adolescência é adolescência, criança é criança. Nós vamos falar sobre o retardamento do início da relação sexual. Eu não vou mais falar de gravidez precoce. É bem diferente. Eu vou falar de sexo precoce. E vamos trabalhar com a família. Fizemos uma campanha agora em fevereiro sobre gravidez precoce, mas o nosso ministério vai apresentar agora um programa de prevenção ao sexo precoce. Porque sexo precoce não é só a gravidez. Gravidez é uma das consequências. Mas eu quero falar das doenças físicas. A menina com 12 anos não está pronta para o sexo. Seus órgãos não estão maduros. O canal da vagina não está maduro. Mas além das doenças físicas, as doenças emocionais, a depressão, a tendência à automutilação, suicídio, baixa autoestima, tem uma série de consequências do sexo precoce. Envolve todo mundo. Sexo existe maturidade física e emocional. E eu vou falar sobre isso. Vou falar e vou com muita coragem, com muito amor. É pensando na menina, no menino. Sexo precoce não é só para menina, é para menino também. Eu vou fazer o seguinte: vamos botar essa galera para fazer esporte. Vamos botar essa galera para estudar. É porque hoje em dia, ministra, parece que assim, esse papo da ministra é muito careta. Porque eu me recordo que, por exemplo, no tempo dos meus avós, até da minha mãe, o normal era o quê? Era o casamento, era a preservação da virgindade até a realização do casamento, para que tenha filhos e etc. E hoje em dia parece que isso se inverteu. Parece que a menina que se forma no segundo grau, no ensino médio, e ainda não fez sexo, ela é apontada como a virgem da sala. A senhora enxerga algum conteúdo cultural nisso? Uma pressão social. Exato, uma revolução sexual, o prazer acima de tudo? Muitas meninas acabam indo para a relação sexual precoce por uma pressão social. Isso é uma pressão social. E nós vamos ter que conversar com essas meninas. Então, o que nós temos que fazer agora? Uma grande conversa com a sociedade. Por que essa pressão social? Os ginecologistas conversam conosco. Que muitas meninas, quando chegam grávidas, com 14, 15 anos nos consultórios, elas mesmas falam: eu não queria nem ter ido para a cama nessa noite. Mas vai numa festinha, se não ficar, ela é acusada de você não é bonita, você não é desejada. Então, é tudo uma pressão social, é tudo uma conversa. Aquilo que a gente quer fazer, essa contra-revolução cultural do bem. Vamos conversar. E quer que eu diga uma coisa para você? Sabe quem que me criticou? Quem me criticou? Foram os especialistas, porque seu pai é especialista. Quem critica é positivo. Vou te falar. Tu pega lá quem me criticou. Os especialistas que nunca tiveram filho,
que nunca levaram uma criança para casa, que nunca cuidaram de uma criança, eram os especialistas que foram para a universidade e que entendem de criança de ler, mas na rua os pais estavam me aplaudindo. Na rua, eu fui abraçada pelos pais. Então, assim, ó, os especialistas que não são pais, que não entendem de criança, eu dispenso os comentários deles. Mas as famílias brasileiras acabaram concordando com a nossa proposta de adiar o início da relação sexual. A gente está falando um pouquinho da questão da erotização precoce dos adolescentes e das crianças, mas isso também pode ser aplicado até realmente para as drogas. Se estiver no meio daquela fogueirinha na praia, estiver rolando baseado de maconha, ou numa festinha onde todo mundo está cheirando cocaína, a pessoa sente uma pressão para que ela faça parte daquele grupo e entre também no mundo das drogas. E o mundo das drogas é o quê? É o prazer acima de tudo. Gente, se você imaginar, pega uma pessoa que você acha inspiradora, imagina essa pessoa. Como é que ela chegou nesse patamar? Não foi transando igual doido desde sempre, não foi cheirando cocaína. Então, se você quiser trilhar o caminho da prosperidade, de uma vida digna, sem trazer problemas para sua família, que são as pessoas que mais te amam no mundo, aqui tem dicas relevantes junto à ministra Damares. Mas, ministra, vou finalizar aqui o nosso bom bate-papo. Peraí, Eduardo, só que é o seguinte, o que nós estamos falando, aqui não tem nenhuma imposição de conduta moral, é saúde pública. Vamos deixar bem claro que sexo precoce está relacionado à saúde pública. Porque se eu cuido desta criança agora, eu vou evitar as filas nos postos de saúde, nos hospitais, eu vou evitar suicídio. Se eu cuido dessa criança agora, para ela não ter baixa autoestima, eu vou evitar a ida dela para as drogas. Então é o seguinte, sexo precoce não é uma conduta moral. É uma questão de saúde pública, sim. É uma questão de saúde. E quando eu falo de cuidar dos indígenas, não é uma questão ideológica. É uma questão de respeito aos direitos humanos. Perfeito, ministra. Ministra, a gente está finalizando aqui que o pena. programa. O bate-papo poderia se estender até... Lembrando que essa parte aqui tem mais de 50 temas. Eu quero voltar a falar dos outros temas. Com certeza. Mas, ministra, saideira, a gente está nesse ambiente de pandemia. A gente tem um problema de saúde, pessoas que perdem os seus entes queridos. E também nós temos o problema da questão do emprego. A quarentena acaba levando ao fechamento de comércios, etc. Então, muitas pessoas nesse momento que estão nos assistindo estão atravessando uma provação, uma situação difícil. A senhora, que já passou por essa provação, não só no começo do governo, mas praticamente durante a vida toda da senhora, que recado que a senhora poderia dar para essas pessoas? Aguenta mais um pouquinho. A pandemia vai passar. O mundo inteiro está sofrendo isso, não é só o Brasil. Aguenta. Tudo que o governo federal tinha que fazer está sendo feito. Vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Todas as medidas estão sendo tomadas. Nenhuma negligência, nenhuma omissão por nossa parte. Aguenta mais um pouco. Vai passar. Tudo vai ficar bem. Essa é a palavra da ministra. Eu sei que não está fácil, mas tudo vai ficar bem. E que Deus abençoe as famílias brasileiras. Muito obrigado, ministra Damares. Finalizando aqui, relembrando que a gente está fazendo essa gravação, mantendo o distanciamento, algumas precauções, álcool em gel. Aqui atrás tem uma equipe, o pessoal está usando máscara quando tem a necessidade de ficar mais próximos uns dos outros. E eu acredito que tomando essas medidas, não só o Ministério aqui pode funcionar, como também algumas outras entidades, notoriamente aquelas dos serviços essenciais. Então, se cuida em casa que a gente está se cuidando aqui. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.